E é legal, a gente estava até conversando aqui antes, que hoje a própria psicologia, eu gosto muito da terapia de aceitação e compromisso, ACT. ACT vem do termo em inglês mesmo, né? Mas no português, terapia de aceitação e compromisso. Porque ele vai trazer a questão dos valores. O que é um valor? Valor é como se fosse uma bússola. O que te dá um norte na sua vida, o que te orienta. Então, imagina que você tem a gente usa muito metáfora na ACT. Uma casa. Quais são os pilares dessa casa? Então, vou falar de mim, alguns dos meus pilares. Minha família, a minha fé. E a gente tem que também... É legal fazer essa separação. Fé é diferente de ministério. Uhum. Porque se o ministério balança, a casa cai. Então, se meu ministério for um pilar pra mim, isso vai dar ruim. Então, a minha fé, o meu relacionamento com Deus, ele é um pilar, é um valor pra mim. Então, meus estudos, minha profissão não no sentido simplesmente ser psicóloga, mas ajudar as pessoas, né? Então, isso vai se tornar uma bússola. E aí a gente começa a ver que a religião, ela começa a entrar na psicologia como um fator importante. Eu preciso olhar para aquela pessoa e entender a fé dela, entender que aquilo vai dar um norte para a vida dela e vai ajudar ela naquela questão de saúde mental que ela tá passando. Uhum. Eu já atendi um caso que a pessoa chegou, inclusive foi dentro da pesquisa, chegou e falou assim, não, porque meu filho, ele... Como é que é... Transcreveu, não, Psicografou. Psicografou uma carta pra mim depois que morreu. Cara, eu tô ali como profissional. Falei assim, cara, olha que bom, né? Seu filho deixou uma carta pra você. Ele fez questão. Cara, eu tô olhando pro sofrimento daquela pessoa. E tá olhando ela como um ser religioso. Como um ser religioso, dentro da religião dela. Igual esse outro caso que eu contei, são de religiões de matriz africana. Esse caso que eu tava contando agora há pouco. E uma pessoa da família faleceu. Eu tive que perguntar, tá, mas dentro da sua religião, o que você acredita? Disso. Falei, então se apega a isso. Uhum. Cara, não importa, ali não importa se eu acredito ou não. Inclusive, até com os meus pacientes que são evangélicos, que é a maioria da minha clínica, eu não posso pressupor que eles têm a mesma teologia do que eu. Uhum. Até porque eles são de denominações diferentes. Eu tenho gente de várias denominações. Eu não posso nem pressupor. Nós somos uma igreja em célula aqui no Lins, né? Na congregacional. Talvez a maioria dos meus pacientes tenham célula, pequeno grupo, enfim, vários nomes que eles dão. Mas eu não posso nem pressupor que eles entendem como a mesma coisa. Eu preciso entender o que aquela pessoa tá trazendo pra entender o sofrimento. Porque como a gente vê célula, pode não ser como aquela igreja vê célula, e aquele contexto tá trazendo um adoecimento pra aquela pessoa. Eu não posso achar que a minha teologia é a certa. Eu tenho que olhar para aquela pessoa e tentar, mas o que a sua igreja acredita sobre isso? Já aconteceu de a pessoa perguntar para mim assim, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei, então tá, então esse é um assunto, eu posso te falar o que eu acredito. Mas você vai perguntar. Você quer rir, né, amigo? Não, um pouquinho só. Passa o refri, por favor. Só, gente, isso aqui não é cerveja, pessoal. Isso é Guaraná, obviamente. Catarina Vambora fazia cerveja de Lutero, mas isso é só Guaraná. Isso aqui é só Guaraná, a gente não bebe. Mas enfim, eu falei pra ela, então você vai perguntar pro seu pastor. Porque isso é uma questão da sua igreja. Você precisa entender como a sua igreja entende essa questão de ouvir a Deus, como é. E então, eu já me perdi no que a gente tava falando, mas... Sobre trauma, a gente tá falando sobre trauma, agora a gente passou pela parte de entrar na perspectiva do outro pra poder mas depois de abordar. antropologia... Deixa eu aproveitar que você falou isso aí, eu achei interessante, porque... eu ia até perguntar como você lida na clínica, sendo cristã, tem que lidar com essas coisas. Você já respondeu essa pergunta com a sua fala. E pra alguns pode ser muito chocante isso, né? Como assim você vai, Você não vai evangelizar na terapia? Não vai evangelizar a pessoa, psicografou, você não vai dizer que ela tá errada e tal. A psicóloga, como é que eu posso falar de Jesus pra essa pessoa? Como é que eu posso ficar falando de Jesus pra essa pessoa? Eu tenho até um outro exemplo, de uma menina que também é de religião matriz africana e ela tava com uma crise com o pai de santo dela. Sim. Que é um líder. E eu sou uma líder. Eu ajudei ela a se reconciliar com o pai de santo dela. Parabéns, cara. Eu cumpri meu papel como psicóloga. Eu vou fazer o quê? Exatamente. E é isso, cara. Isso é ser responsável, isso é ser profissional, né? A gente não tem o que fazer.
seria errado de fato se você, no meio da sua... do seu trabalho ali, pulasse algumas barreiras necessárias que tem que ter, né? Pra tá contativo. Tipo, seria errado se você evangelizar essa pessoa. Se fosse errado evangelizar. Não é. No contexto da clínica, né? Perfeito. Não, já aconteceu tipo, eu, por exemplo, sou professor. Seria errado se eu parasse a minha aula... Pra fazer uma oração. Pra evangelizar meus alunos, né? O pessoal não reclama aí de doutrinação nas escolas, Perfeito. né? Exatamente. Se a gente quer professores responsáveis que não doutrinem os seus alunos, né? Não pode ser esse tipo de professor a gente também não pode fazer isso. Isso não significa que a Júlia, como psicóloga... Não significa que ela deixe de ser cristã ao entrar lá. Não significa nem que a fé dela não influencia na forma como ela faz, porque não tem como não influenciar. E até porque não tem como dissociar a Júlia cristã, a Júlia psicóloga. Não, esse é um ponto bom pra gente falar também depois. Exatamente. Só que é importante respeitar o outro ali. Assim como se eu estou fazendo terapia com uma psicóloga não cristã, eu gostaria de ser respeitado nas minhas crenças e valores também. Eu gostaria que ela entendesse a minha fé e também falasse a partir Imagina disso. se, chega lá um garoto viciado em masturbação. Aí ele vai pra terapia e vai confessar isso e a psicóloga fala, não tem problema nenhum, pode à vontade. Isso pra gente que é cristão, isso é muito ruim, ouvir uma coisa dessa. E, inclusive, é uma coisa que faz a gente até escolher com critério. O critério pra escolher um psicólogo, uma terapeuta, um terapeuta, a gente quer escolher um cristão, porque a gente sabe que ele não vai fazer esse tipo de coisa com a gente. É igual você, por exemplo, se você é gay, você pode ter todo o direito de escolher um psicólogo que seja gay também. Sim. Por quê? Aquela pessoa vai entender. Se você é negro, você pode escolher um psicólogo que seja negro. Por quê? Aquele cara vai te entender. Eu não tenho... falar sobre racismo. Eu sei, eu posso falar e tal... Mas, cara, existe uma coisa que é a vivência da pessoa. Tem um limite. A questão da dor, sabe? Por exemplo, agora eu sou mãe. Então, hoje eu consigo me comunicar muito melhores com mães, porque eu entendo a dor da mãe, eu entendo o que uma mãe passa. É igual um cristão. Gostou desse corte? A equipe aqui do Teolocast investiu do próprio bolso para comprar os equipamentos que vocês estão vendo. O microfone, o armário, o LED... Se você quiser e puder nos apoiar com mais algum valor pra gente melhorar o nosso estúdio, só mandar um Pix para o QR Code na tela. Valeu!